A Jana vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Me deu susto agora. Se ela prepara a sua palestra. Uhul, vamos embora. Preparo de hoje do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 78. Se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. O que agora percas, conseguirás mais tarde. Quanto te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro. Durante a leitura do preparo, vieram várias imagens, vieram várias passagens do Evangelho na minha mente. E algumas delas foram, primeiro, o escândalo há de vir, mas é daquele que trouxeram o escândalo. Ao mesmo tempo, o reino dos céus pertence àqueles que se assemelharem a uma criança. Quando você pensa a questão do reino dos céus assemelhar a uma criança, é ser aquela criança que se deixa ser conduzida pelo pai, que segura firme na mão do seu pai, da sua mãe, e caminha, confiante no caminho em que os seus pais irão levá-la. Assim devemos ser nós, pois, na verdade, todos os obstáculos, todas as questões que aparecem na nossa vida são para nós como uma forma, sim, de aprendizado e de condução no nosso caminho. É como se fossem a mão de Deus, nosso grande Pai, nos guiando, nos conduzindo. Filho, calma, é preciso muitas vezes que aqui haja um obstáculo para, quem sabe, faça que você olhe por um outro caminho ou que você veja por um outro prisma. Às vezes é necessário que aquela pessoa se afaste do nosso caminho para que melhor possamos seguir. Essa confiança se chama fé. E não há como nós seguirmos sem essa fé. Pois se temos a certeza, se temos essa convicção dentro de nós, que o nosso Pai é o nosso grande Criador, que tudo acontece com a sua permissão, que tudo acontece fazendo parte do nosso caminho para o nosso aprendizado, então nada do que Ele oferece, nada do que Ele nos oferta é para o nosso bem, embora muitas vezes, na nossa visão limitada, vejamos como se fosse um grande problema, como se fosse algo contra nós. Quantas vezes nós mesmos passamos por um problema achando que venha a ser muito difícil ou impossível de ser superado, e anos mais tarde compreendemos que, se não tivéssemos passado por aquela questão, não teríamos, de repente, hoje que nós temos, não teríamos aprendido, não teríamos vivenciado experiências que nos fizeram crescer, que nos fizeram fortalecer. E, muitas vezes, nos fizeram fechar portas, sim, para algo que estava muito ruim em nosso caminho, nos causando dor, sem que percebêssemos isso, para nos abrir janelas e portas muito mais belas adiante. Isso se chama fé. É pertencer ao reino de Deus justamente como uma criança. E se aquela pessoa te deixou triste, te traiu ou abandonou no teu caminho, o escândalo há de vir por algum motivo, mas é daquele que causar o escândalo. Uma boa palestra. Senhor Jesus, Mestre amoroso, querido amigo, nós aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, viemos buscar os esclarecimentos, para que tivéssemos condições de trilhar com mais segurança o nosso caminho. Por isso te pedimos que nos envolva a todos, nos sensibilizando a mente e o coração, para que possamos apreender em profundidade os ensinamentos que nos serão trazidos nesta noite. E pedimos também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que envolva com o seu carinho, a sua inspiração, a Jane, nossa querida companheira, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco. Graças a Deus.
Boa noite. Agora sim. Vou precisar dele, é quase o meu tamanho, mas eu estou com umas colas aqui e eu vou precisar dele para falarmos do assunto que nos cabe na noite de hoje. Vamos falar da coragem da fé. Em dias tão fáceis que estamos vivendo, numa sociedade e num mundo, numa cidade, num país que está trazendo para nós tantos desafios, trazendo para nós, muitas vezes, dúvidas, sem sabermos, vamos para lá ou vamos para cá. O tema da noite de hoje ele é bem apropriado. Vamos falar da coragem da fé. A fé que a Janaína já começou a conversar conosco. E este item da coragem da fé, ele está no capítulo 24. E eu fiquei matutando e querendo entender por que esse item está no capítulo 24, se o capítulo 19 é todo dedicado à fé. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título A Fé que Transporta Montanhas. Mas a coragem da fé não está no capítulo 19. A coragem da fé está no capítulo 24, que tem como título Não Colocar a Candeia debaixo do alqueire. E eu fiquei pensando, por que será que Allan Kardec colocou esta parte da fé, este conteúdo da fé, fora do capítulo 19 e no capítulo 24? Eu não achei a resposta de pronto e fui em frente. Vamos estudar um pouquinho, vamos ver como é que essa resposta chega para nós. E essa parte, esse item do capítulo 24, ele começa assim, com duas passagens evangélicas que falam da mesma situação. Uma está em Lucas, no capítulo 9, versículo 26, e a outra está em Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. E é uma passagem que diz assim: Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. É interessante a gente observar, porque este capítulo 10 de Mateus, esses são os últimos versículos. Os versículos anteriores é justamente a palavra de Jesus com os seus discípulos. É uma exortação de Jesus ao trabalho, porque neste mesmo capítulo, antes desses últimos versículos, Jesus fala: depois deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e para curar todas as enfermidades. Ou seja, Mateus está contando nesse capítulo como é que Jesus estava começando a preparar os seus discípulos para pregar a boa nova, para falar do Evangelho. E quando ele estava falando de preparar os discípulos para curar as enfermidades e expelirem todos os espíritos, hoje a gente sabe que Jesus estava falando de processo mediúnico. Porque quando estava falando de tirar os espíritos, estava falando daqueles que estavam acompanhando os encarnados, que muitas vezes hoje tratamos como processos obsessivos. Nesse capítulo também, Jesus fala para os discípulos: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, ides antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que Jesus não estava dizendo para os discípulos deixarem alguns de lado, mas estava dizendo: procure primeiro aqueles que estão mais preparados. Vá primeiro falar para aqueles que vieram desde Moisés, se preparando para ouvir o que vocês vão dizer. Então é um capítulo
todo de preparação. Então, Jesus começa a falar com os discípulos para ir falar com gentios, orientando de que maneira eles iriam começar a pregação. Estava falando que eles iriam expulsar os espíritos e cuidar e curar as enfermidades. E no final do capítulo ele diz, precisa dar testemunho. Então, essas são passagens que falam da fé, de como vou me colocar diante do ensinamento de Jesus, diante do Evangelho que trouxe para nós boas notícias e boas novas. Estas são passagens lá daquela época. E nós vamos refletir para os nossos momentos de hoje. O que é a coragem da fé para nós? Lá naquele momento, os cristãos mostravam a fé sendo jogados aos leões nas arenas. E nós? Como será que nós podemos mostrar a coragem da nossa fé? Como poderemos dar testemunho da fé que já temos? E então eu tenho uma história, os Espíritos contam uma história para nós que diz assim, uma menina perguntou a seu pai, o que é a fé? E ele ficou pensando como poderia ensinar a uma criança o que é a fé. E ele teve uma ideia. Na casa onde eles moravam tinha um porão. Esse pai desceu o porão à noite, no escuro, e falou para a filha, vem, minha filha, joga-te em meus braços. E a menina ficou, a princípio, pensando o que era aquilo. Ela ouvia a voz, mas ela não via o pai. E o pai insistiu, venha, joga-te em meus braços, venha para mim. E a filha, confiante naquela voz que ela conhecia, se jogou nos braços do pai. Ele acendeu uma luz fraquinha, foi iluminando o ambiente e falou para a filha, isso é fé. Fé é mais do que confiança. Quando nós falamos de fé, imediatamente nós associamos a palavra à crença, à confiança. Mas fé é muito mais que isso. É muito mais que crença, é muito mais que confiança. Fé é entrega. A palavra fé, a gente vai falar do latim, porque tem fé em hebraico, fé em grego, mas vamos falar em latim, porque o latim é a mãe de muitas línguas, inclusive do inglês, da nossa também. E fé, em latim, quer dizer fides, que tem a mesma raiz da palavra fidelidade. E aí, quando a gente fala em fidelidade, a gente começa a pensar, como é possível fidelidade com alguém que eu não tenho nenhuma relação? Fidelidade só é possível quando existe algum tipo de relação. Não é verdade? E quando a gente está estabelecendo uma relação que pressupõe fé, fidelidade, eu tenho que reconhecer no outro que eu posso fazer o quê? Uma entrega. Então, a fidelidade, ela pressupõe uma relação e uma entrega que eu vou fazer. Aí eu posso fazer uma pergunta aqui para os meus nobres amigos, irmãos e companheiros. Meninos e meninas, vocês conhecem seus parceiros? Porque o parceiro é o outro. Vocês conhecem os parceiros? Se a gente vive com uma pessoa tangível ao nosso lado, em algum momento a gente diz que não conhece, é muito mais difícil para a gente dizer que conhece o outro, que é Deus. E talvez por isso a gente tenha algumas dificuldades. Vamos lembrar de uma outra situação, que até o exemplo eu vi numa palestra do Haroldo Dutra Dias, que é bastante pertinente. A questão da fé
ou da falta de fé em Deus, em algo maior, em algo superior, tem a ver com a nossa necessidade de controle da vida. A gente tem a ilusão de que pode controlar. Mas chegará o dia em que todos nós estaremos numa situação de imobilidade do corpo. Os membros já não se mexerão, os olhos não enxergarão, os ouvidos não ouvirão. Isso quer dizer morte. E eu estou falando de morte do corpo físico mesmo. Quando chega nessa hora, que é efetivamente da morte do corpo, eu começo a perceber que eu não tenho controle sobre nada. E neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor da vida. Talvez seja por isso que a gente tenha tanto medo de morrer, porque a gente tem medo de perder o controle ilusório que a gente acha que tem sobre nós, sobre a vida e sobre o outro. Seja o outro o parceiro, o filho, alguém com quem a gente se relaciona e a gente acha que tem controle sobre eles. E não é assim que acontece. Por outro lado, quando a gente fala de fé, a gente precisa falar ao mesmo tempo de trabalho. Os Espíritos falam para nós, Emmanuel, Joana, ou qualquer um que a gente possa ler nas psicografias, nos livros psicografados, Allan Kardec também diz para nós, a fé sem o trabalho não vale de nada. Fé inoperante não traz resultados para a nossa vida. E aí, a gente vem à casa espírita. A maioria de nós chega à casa espírita com uma dor, com uma necessidade. Aí procura o atendimento fraterno. O atendimento fraterno fala assim, você precisa fazer um tratamento. Mas além do tratamento, você também vai precisar ir para os cursos. Quem não se matriculou está chegando o final, hein, pessoal? Março está acabando, quem não se matriculou está acabando. Mas voltando. O pessoal diz, né, no atendimento fraterno, você precisa ir para o tratamento espiritual, mas para o tratamento espiritual também fazem parte os cursos, fazem parte a participação nas palestras e faz parte o trabalho. Convite que nos é feito todas as palestras públicas. Estamos precisando de voluntários. Porque não adianta, nós já passamos, já superamos a fase daquela fé em que a gente acreditava que quanto mais parado, mais meditativo, mais recluso eu ficava, mais fé eu tinha. Fé não é reclusão, fé não é cruzar os braços, fé não é sair do mundo. Fé é viver no mundo, apesar do mundo. Fé é estar no mundo sem ser do mundo. Fé é colocar as nossas mãos a serviço do bem. Porque quando nós temos problemas muito grandes, os grandes dramas, os grandes holocaustos, a gente se lembra bem dessa conexão. Vou rezar para Deus, para qualquer outra espírito ou guia que seja da minha ligação, da minha devoção, e eu entro em contato. Mas fé não tem que se revelar nos grandes dramas e nos grandes holocaustos apenas. Fé é manifestação do dia a dia. Fé é manifestação das pequenas coisas que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Na nossa vida de relação com o outro e na relação conosco mesmo. Fé também é reconhecer o momento que o outro está passando e ser generoso com ele, porque cada um está vivendo a sua experiência daquele momento. Fé é perdoar o outro e é perdoar a si mesmo. Sabendo que todos nós temos a oportunidade
de recomeçar sempre. Então, fé é como a gente se comporta nas coisas diárias, naqueles pequenos dissabores do dia a dia, quando a gente acorda atrasado e perde o BRT ou o metrô, ou quando a gente acorda atrasado e aí o trânsito está todo parado e a gente xinga todo mundo que está na frente, que na verdade a gente queria que o trânsito ficasse livre. Seria tão bom, né? Se a gente passasse um para-brisa para lá, igual carro do governo, para lá, passa para cá. É assim. Mas as coisas no dia a dia acontecem de forma diferente, com pequenos desafios que a gente vai precisando enfrentar. Às vezes, na hora que a gente acorda na nossa casa, na hora que a gente pega o elevador, para quem depende do elevador para sair de casa, pequenas coisas que às vezes a gente assim, puxa, onde é que está a minha confiança? Onde é que está a minha fé? Nas coisas que hoje estão acontecendo conosco, aqui no Rio de Janeiro, no nosso país, em que nos sentimos completamente ameaçados. Como é que a gente mostra fé? Coragem da fé tem a ver com o quê? Coragem tem a ver com ausência de medo? Não. Coragem tem a ver com fazer os enfrentamentos, apesar do medo. Então, quando a gente está vivendo esse nosso dia a dia, é que a gente precisa ver. E, às vezes, a gente percebe que a fé acontece de forma também muito natural. Uma fé que é de dentro e que não está ligada a uma fé religiosa, como, por exemplo, se Cristóvão Colombo não tivesse fé que encontrar um novo mundo, ele parava no meio do mar e fazia o retorno. Se os grandes pesquisadores da ciência, como Pasteur, não tivessem uma fé de que iriam encontrar uma cura lá na frente, como Pasteur encontrou da cólera, parava a pesquisa ali mesmo. E tem todos os outros que também são exemplos para nós, que são os exemplos da fé religiosa. Muitas vezes, em outras palestras, vocês provavelmente já ouviram o exemplo da nossa mentora querida na existência de Joana de Cusa. Coragem da fé, que foi queimada viva junto do seu filho e ouviu do guarda que estava mais próximo: o seu Deus não te ensinou a se salvar? O meu Deus me ensinou a te amar. Coragem da fé religiosa, que é a fé dos outros, dos grandes descobridores, mas tem a da fé também religiosa. Joana d'Arc, aquela jovem que morreu também, desencarnou também queimada, na hora em que ela estava sendo também ali argoída por aquela banca de juízes, perguntaram para ela: esses espíritos que você vê, um processo mediúnico bastante fortalecido que Joana d'Arc tinha, esses espíritos que você vê estão nus? Imagina a ironia de uma pergunta por uma jovem, porque ela era bem jovem, a ironia desse tipo de pergunta. E Joana responde: você acha que Deus não teria com que vesti-los? Coragem da fé. Os primeiros cristãos eram todos jogados às arenas e queimados. Mães com crianças pequenas, anônimos, que seguiram Jesus e puderam mostrar essa coragem da fé religiosa. E eles foram. E os Espíritos nos contam que quando eles iam se encaminhando para esse tipo de flagelo que era ser queimado vivo, muitas vezes os espíritos daqueles que já tinham partido antes, tinham sido queimados antes, se faziam ver, para que a fé fosse fortalecida. Se eu estivesse lá, talvez eu me queimasse junto, se desaparecesse, né? Mas acho que eu não queimaria, não, que se eu sou ainda do jeito que eu sou, imagina como eu era naquela época. Então, pessoal, os espíritos se faziam ver para que todos pudessem. Vá, tenha coragem, permaneça. E eles se faziam ver, e muitos eram até retirados, desligados de seus corpos,
para que não precisassem sentir a dor do martírio, que era os animais nas arenas, tirando, né, roendo e matando os seus corpos. Então, nós temos muitos exemplos de coragem. A coragem é aquela que a gente tem e que não está necessariamente ligado a uma teologia ou a uma religião. E aí, a pergunta permanece para nós. O que é que a gente vai fazer com a nossa fé? Vamos lembrar um outro exemplo de fé. A maioria de nós aqui já andou de avião, não é? Já? Na hora que você entra no avião, mesmo aqueles que têm mais um assim, será que vou, será que fico, vou de ônibus, não vou de avião, mesmo aqueles que têm algum tipo de receio, a partir do momento em que você entra, o que você fez? Entregou. E você entregou nas mãos do piloto daquele avião o quê? A sua vida. Acreditando que ele sabe levantar o avião e que ele sabe pousar também. Isso é fé. Porque senão você não entra. Você não vai de jeito nenhum. Não é verdade? A agricultura, propriamente dita, também pode ser um ato de fé. Porque você planta, mas não sabe se colhe. Porque muitas variáveis interferem nas colheitas da agricultura. O Chico Xavier trabalhou no Ministério da Agricultura. Não tinha nenhuma relação com as carnes. Ele só trabalhou no Ministério da Agricultura. E uma época aí para trás, uns anos atrás, o Ministério da Agricultura resolveu homenagear o funcionário que nunca tinha faltado. Só encontrou um. Chico Xavier. Nunca faltou. Então, ele conta uma história numa situação dessa, porque depois que Emmanuel começou a dirigir a vida mediúnica de Chico, rapaz, se a gente tivesse assim, ouvidos de ouvir, um guia, um mentor do tipo de Emmanuel, a gente assim, socorro, eu não mereço isso, porque Emmanuel falava, Chico, disciplina, 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 vamos embora. Um dia, Chico, funcionário do Ministério da Agricultura, acordou com uma dor lancinante num dos olhos. Estava muito doído, muito maltratado. E aí ele pensou, eu não aguento, eu hoje não vou trabalhar. Eu estou passando muito mal, a dor é muito severa, eu não vou trabalhar hoje. Aí, quem aparece? Emmanuel. E diz assim, ô Chico, vamos combinar um negócio? Ter 2 olhos é um luxo só. Bota seu terninho e se manda. Imagina se fosse conosco. Muitas vezes a gente recebe esses sinais. Pode não ser de uma forma tão explícita, porque Chico, vamos combinar, ele tinha horas que ele não sabia se estava aqui ou se estava lá, de tanta conexão com o mundo espiritual que ele tinha. Mas se fôssemos dar atenção, podem ter certeza, nossos mentores, nossos guias espirituais dão muitos toques importantes para nós. A gente faz ouvido de mercador e vamos embora. Não, bobagem. Vou fazer o que eu acho que tem que fazer e vamos embora. Então, pessoal, é preciso que a gente veja essas questões, esses exemplos, que são muito importantes para a vida da gente, de maneira que nós possamos fortalecer o que chamamos de fé. Esta fidelidade que nós estamos fazendo referência. Então, confiança é importante? É claro, a gente começa tendo confiança, tendo crença, acreditando, mas é preciso que a gente ultrapasse os passos para podermos crer. Lembrando daquela história do controle que a gente perde na hora da morte, a gente precisa muitas vezes tocar que a gente está numa fila. Vocês acham que não? Todo mundo na fila.
Quem vai primeiro, eu não sei. Mas a gente vai, não vai? A fila está aí. E aí a gente está chega naquela hora, a gente fala assim, e agora? O que foi que eu fiz mesmo? Será que eu exerci tudo o que eu podia? Será que eu posso mudar o meu lugar na fila para ter algum momento em que eu possa refazer as coisas? Todos estamos, amigos, em peregrinação. A diferença é que alguns de nós já têm consciência dos passos que está dando. Outros estão sendo empurrados por quem vem atrás ou simplesmente seguindo quem está na frente. Sem nenhuma consciência. E é para isso que nós estamos aqui, para o despertamento dessa consciência. É isso que estamos buscando. Por que entramos e saímos da vida tantas vezes? Por que reencarnamos tantas vezes, se não for para nos reeducarmos? E para entendermos com mais clareza quais os propósitos da existência? Quantas vezes será que nós vamos precisar reencarnar para entender que precisamos nos desligar do que está fora para nos ligarmos no que está dentro? Esses são os nossos maiores equívocos. Tem uma frase do Dalai Lama que circula por aí, a beça, na internet, no Facebook, no WhatsApp, circula muito, que diz que a gente gasta a nossa saúde toda para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro todo para ter saúde. O que a gente está fazendo da nossa existência? Não é que a gente não tenha que lutar materialmente pela vida, precisamos, porque senão como garantimos a existência e a sobrevivência material, que também é uma obrigação nossa cuidar, o instrumento que vai nos permitir chegar a essa reeducação, a esse entendimento. Mas será que a gente continua ainda a ser muito mais do mundo do que o mundo espiritual? Será que a gente ainda não tem ou está perdendo de vista a questão de que eu sou um espírito num corpo e não um corpo que tem espírito? As nossas reflexões que falam da fé precisam trazer algum conteúdo para o nosso dia a dia. Os exemplos que a gente traz são todos lindos, dignos de ser seguidos, mas precisamos trazer os exemplos para perto de nós, para tornar possível essa busca. Para podermos ter fé de que estamos na mesma busca e podemos mostrar a mesma coragem no dia a dia, na nossa vida. Vamos pensar o que é que continua nos trazendo a casa espírita. E por que estamos aqui ouvindo as mesmas coisas. Muitas vezes, aliás, pessoal, para quem está comigo desde as 15h30, pensem que vocês estão num excelente teste de paciência, de perseverança, de caridade. Para quem está comigo desde as 3h30, pensa no exercício, tá bom? Que eu vou ficar muito grata pela atenção continuada que vocês estão dando para mim desde cedo. Então, pessoal, brincadeiras à parte, a nossa reflexão precisa ser séria. Leon Denis diz também o seguinte: ninguém chega a esse estágio da fé sem ter passado por muitas dúvidas. Temos dúvidas? Vamos nos permitir tê-las. Precisamos nos permitir o benefício da dúvida, porque só pela dúvida nós vamos chegar a uma certeza, a uma convicção. Então, só quem passa por essas tribulações pode chegar a um outro caminho, que é a da decisão de prosseguir com fé, que é a decisão de prosseguir, entendendo o que Jesus trouxe para nós. O psicoterapeuta que nós conhecemos há mais de 2000 anos e que veio trazer para nós ensinamentos que vão dizer para nós quem somos nós, que vão mostrar para nós
o que é que internamente precisamos buscar. Porque hoje já sabemos que não vamos transformar nada que está fora se não conseguirmos transformar o que está dentro. Então, ampliação da consciência tem a ver com essa busca. E se eu não tiver fé, eu vou continuar com os mesmos caminhos, dando os mesmos passos que talvez eu esteja dando a muitas existências. Então, o convite, amigos, da doutrina espírita é: caminhe com autonomia, caminhe com consciência dos seus passos, assuma as rédeas do seu destino. E lembrando mais uma vez Chico, lá no final dos seus dias, já bem velhinho, bem debilitado, doente, Jesus amanhecia e falava com Jesus: Senhor, só mais esse dia. Nós precisamos acordar com o Chico: Senhor, só mais esse dia, que é um dia da minha oportunidade, que é o dia de refazer as coisas que eu preciso refazer, que é o dia de reconstruir, que é o dia de me harmonizar internamente para poder harmonizar o que está fora também. Prosseguindo nos meus estudos, e eu estava querendo ainda a resposta: por que é que Coragem da Fé estava no capítulo 24 e não estava no capítulo 19? Allan Kardec não ia me responder, né? Então, eu comecei a buscar, e é claro, quem me respondeu? Joana. Joana me respondeu dizendo que estava, ela não falou que estava no capítulo 24, isso é interpretação minha, tá, pessoal? Mas ela diz assim: fé é lâmpada que clareia interiormente. Por isso está no capítulo da candeia, da luz que precisa estar à mostra para que todos possam ser iluminados por essa luz. Então, Joana diz: fé é lâmpada que clareia interiormente, roteiro e não transporte, estrada e não porto de repouso. Porque, afinal, não é, pessoal? O único mal que ainda temos a temer é aquele que temos ainda em nós mesmos. No final das contas, o único mal que precisamos dar conta é aquele que ainda temos em nossos espíritos, em nosso coração. Para podermos dizer com absoluta convicção a única oração que o Senhor nos ensinou: seja feita segundo a sua vontade, Pai. Será que a gente entende o que é esta frase na oração do Pai Nosso? Quando a gente está disposto a só fazer a nossa própria vontade? Terminando a nossa fala, encaminhando para o final da nossa fala, esta frase, fé é lâmpada que clareia interiormente, está num texto de Joana que nos traz conceitos da fé. A tua fé fala da excelência do dever cristão. Não podes temer. Então não adianta a gente falar ou bradar: eu sou espírita, eu sou cristão, se na hora que eu preciso ter coragem, eu tenho mais medo. Não podes temer. Fé é lâmpada que clareia interiormente. A fé se transformou num alimento que não podes prescindir. Amparado pelo comando da fé tranquila, operarás em todo lugar, sob modalidade diversa do comum nas experiências terrenas. Então, se eu opero numa modalidade diversa do comum, é que já estou me mostrando como diferente. E para ser diferente, sair do padrão, é preciso ter coragem. Derrama no grau da generosidade de que te enobrece o perfume da fé renovadora que te liberta
e dá a beber a quantos te buscam esse incomparável elixir. Eu tenho e distribuo. Eu tenho e compartilho. Estevão, o cristão inesquecível, aquele do livro Paulo e Estevão, perseguido por Saulo, a quem respeitava, não diminuiu o ardor da fé, embora as pedradas que lhe roubaram a vida física. A gente hoje não recebe pedradas que roubem a vida física por sermos cristãos. Então vamos cuidar das pedradas que estamos dando em nós mesmos quando abrirmos mão dessa cristandade. Louva as mensagens da fé operante ao lado do amigo que caiu fragorosamente. Generosidade para quem ainda está em erro e não consegue melhorar. Se ele não faz melhor, é porque ainda não pode. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não a queiram escutar. Quando os dias escurecem, cobrindo de cúmulos carregados, faz-se necessário afirmar a fé. Só a fé te vitaliza. Graças ao Espiritismo, oferece força e alento para uma religiosidade atuante, salvadora. A fé é uma necessidade espiritual, da qual o espírito humano não pode prescindir. Que a fé esteja em nossos corações, que possamos descobri-la a cada dia, a cada passo, de maneira que possamos tornar as nossas existências mais proveitosas. E quando as nossas existências se tornam mais proveitosas, todos aqueles que de alguma forma entram em contato conosco, sob qualquer aspecto ou em qualquer relação, aprendem junto conosco. Lembrando sempre que estamos acompanhados dos encarnados e também dos desencarnados, que aprendem conosco pela lógica do Cristo, que é a lógica da exemplaridade. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos.